Pode se assentar. Que bom. Que bom que podemos louvar ao nosso Deus. Hoje eu quero refletir com vocês a palavra que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, palavra que tem alcançado o meu coração essa semana. Compartilhei esta palavra bíblica com algumas pessoas. E eu pensei, por que não compartilhar com toda a comunidade? E meditei nela e vejo quão importante é refletirmos esse texto. Também pensando a conjuntura que cada um vive, também levando em consideração, muitas vezes, o sofrimento, as lágrimas, em meio aos louvores, que somos convidados também a experimentar na presença de Deus, na vida cristã. Temos um convite de se alegrar na presença do Senhor. Mas, por vezes, os nossos dias não são de alegria, Temos lágrimas que representam muito do nosso sofrimento, do nosso luto, das nossas perdas. Afinal de contas, nesta corrida rumo à nossa vocação celestial, nós enfrentamos muitas adversidades. E aqui Paulo traz uma palavra, mesmo considerando os dias difíceis, os dias maus, uma palavra de consolo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 11. Eu vou ler com vocês, também estará projetado. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós, por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado ao orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Há dias que certamente a dor pesa mais que outros dias. Tem dias de sofrimento e tem aqueles dias de muito sofrimento. Dias em que o corpo está presente, mas o coração está bem distante. Aquele dia em que nós estamos exaustos. E quem convive percebe. O caminho da fé nem sempre é um caminho de flores, gente.
Aliás, o caminho da fé, a verdade é que é um caminho de muitas aflições, também para o cristão. Muitas vezes, nós caminhamos num terreno bem árido, difícil, de lágrimas, de silêncio, aonde nós não encontramos na palavra do outro ou dos outros o consolo que gostaríamos. Mas é justamente em dias assim, no chão da dor, que a graça de Deus se revela como fonte de encorajamento. Vocês notaram quantas vezes aparece a palavra encorajamento nesse texto? Contaram? Quem teve aí o cuidado de contar quantas vezes aparece? Tarefinha para você contar aí na sua Bíblia. Paulo escreve esta carta e ele não escreve sentado num sofá, assistindo a Netflix, confortavelmente, comendo uma pizza. Ele escreve essa carta em tempos de aflição, de desespero, e ele vai dizer: fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Olha o que Paulo diz. Dias aonde não se encontra sequer aquele alívio e parece que a capacidade de suportar está se acabando. E ele vai dizer no verso 8, e pensamos, não vamos sobreviver. Este é o mesmo apóstolo que viu milagres, que pregou Cristo ressurreto, mas também chorou, temeu pela sua vida, e descobriu que o consolo de Deus é muito mais forte do que a dor que nós enfrentamos. E hoje, talvez alguns de nós estejamos vivendo algo talvez bem parecido. Dias de dor, de luto, de perda, ou de lembrar perdas. Dia de angústia, dias de pensarmos ausências, lembranças que ainda doem. E esta palavra é para nós. O Deus de todo encorajamento deseja estar presente na sua vida, também nos dias difíceis, nos dias maus. Quando alguém quer falar conosco sobre sofrimento, você já percebeu que a primeira coisa que, talvez consciente, ou nem tanto assim, nós fazemos aquela avaliação inicial e pensamos quem essa pessoa é para estar falando de sofrimento comigo. Não é assim? A pessoa quer falar conosco sobre sofrimento, tentando nos consolar, nos encorajar. Vem aquele pensamento, mas será que a pessoa sabe o que eu estou passando? Será que essa pessoa tem ideia o que é perder o que eu perdi? O que é fracassar onde eu fracassei? A gente leva em consideração se a pessoa tem um currículo de sofrimento. Não é assim? Será que a pessoa tem um currículo apropriado, assim, gabaritado, para falar comigo a respeito desse tema? E aí, como a gente pensa nesse sentido, porque nós queremos alguém que realmente nos entenda. Então, como realmente alguém vai me entender no meu sofrimento, se não passou o que eu passei? Pensamos isso muitas vezes. Então, quando nós vamos observar o currículo aqui de Paulo, o seu currículo de sofrimento, nós vamos descobrir que ele é alguém que tem propriedade para falar sobre este tema, de suportar sofrimentos e de ser consolado. Eu tenho aqui uma lista para apresentar para vocês do currículo de sofrimento do apóstolo Paulo. Depois vocês podem consultar esses textos bíblicos e conferir se você vai encontrar esse currículo paulino a respeito dos seus dias maus. Lá em 1 Coríntios 4, ele vai falar que ele foi humilhado, desprezado, passou fome, sede, foi espancado. Ele foi um sem-teto, não tinha morada, foi perseguido, foi caluniado, ao ponto de ser tratado como lixo do mundo, escória de todos. Ele vai citar isso lá. Já se sentiu assim? Será que alguém como Paulo, com esse currículo de humilhação, desprezo, fome, sede, espancamento,
sem morada, perseguido, caluniado, sendo tratado como lixo, como escória, tem propriedade para falar de sofrimento, para alcançar o teu coração? Tem mais. 2 Coríntios capítulo 6, Paulo fala que passou por tribulações, prisões, açoites, trabalhos duros, vigílias, jejuns, má fama e calúnias. E ele experimentou alegria e fidelidade em meio à dor. Tem mais no currículo do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, ele fala de múltiplos açoites e prisões. Múltiplos. Apedrejamento, naufrágios, perigos constantes, fome, frio, fadiga, tudo isso a partir de uma vida dedicada à igreja de Jesus. Em 2 Coríntios 12, ele fala de um espinho na carne, que não sabemos exatamente do que se tratava, mas ele fala que é como se ele recebesse, né, uma surra de alguém. Uma fraqueza que ele vai dizer que foi transformada em força por pura graça. Essa pessoa, com esse currículo de sofrimento, que está tentando transmitir nesta palavra desta noite que eu li para vocês, uma palavra de encorajamento para o seu coração, uma palavra de esperança para o seu e para o meu coração em Cristo Jesus. E aqui o que ele está tentando responder ao escrever para Corinto, para a igreja de Corinto, é se ele é de Deus, porque enfrenta todo esse sofrimento. Ele tenta responder esta pergunta. Porque esse era, inclusive, o questionamento de muitos judeus e falsos apóstolos. Esse Paulo realmente é de Deus? Esse cara realmente é um apóstolo de Jesus? Porque por onde ele passa, ele apanha, ele sofre, tem perrengue. Será que esse cara pertence a Deus mesmo? E Paulo vai dizer que, no meio de todo esse sofrimento, apesar de, Deus sempre me consola. É incrível ele passar por tudo isso e não se sentir injustiçado, revoltado, diminuído, ou que Deus não ouvisse as suas orações. Pelo contrário, ele vai dizer que Deus ouviu e respondeu, ele mesmo não aliviando, deixou um espinho na carne. Muito interessante essa postura do apóstolo Paulo. Porque normalmente quando passamos tanta coisa assim, vem logo aquele sentimento, né, de injustiçado, de diminuído, de Deus ter nos esquecido. E Paulo, ele vai suportar tudo isso. Ele vai reconhecer aqui, nesse texto de 2 Coríntios 1, as misericórdias de Deus, pelo fato de dar a ele a capacidade de suportar. Olha só, ele diz que Deus é misericordioso, não livrando ele do sofrimento, mas dando a ele capacidade de suportar o sofrimento. Todo aquele sofrimento. Ele vai dizer que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus das consolações, de todo tipo de consolação. E consolar aqui é, de fato, encorajar, chegar junto, estar presente, estar perto. Ele vai dizer, este Deus está junto, está consolando, confortando, mesmo os sofrimentos ainda presentes. Paulo, ele encontra mais do que isso, ele encontra propósito no sofrimento. Ele vai concluir que Deus permite ele passar por isso para que seja pela experiência do sofrimento ou pela experiência da consolação, do encorajamento que ele recebe, ele possa encorajar e consolar outras pessoas. Olha só. Não é que ele tem um entendimento que Deus fica promovendo sofrimento na vida dele, mas permitindo passar por isso e experimentando consolo e encorajamento, Paulo, ele chega à conclusão que, como apóstolo de Cristo, todo esse sofrimento tem um propósito. Me dá experiência suficiente para que quando eu encontrar alguém em sofrimento,
eu possa consolar e encorajar. E não é assim mesmo? Você já encontrou pessoas que já passou por dificuldades parecidas com a tua? E não foi bom, depois de você ter suportado, superado, tendo sido consolado, fortalecido no Senhor Jesus, diante daquela dor, daquele sofrimento, chegar naquela pessoa com empatia e se colocar ao lado dela? E ela entender que por meio daquilo que você também um dia já passou, algo muito parecido com ela pode encontrar em ti uma referência de conforto e consolo. Paulo, ele entende que isso é um propósito para poder oferecer a outros encorajamento e consolo. Isso é muito bom. E eu tenho certeza que quando você experimenta isso, como eu já experimentei, orações de amigos que já sangraram a nossa dor, elas se tornam orações muito preciosas. Aquela pessoa que diz, eu estou orando por você, e você lembrar que esse teu amigo, essa tua amiga, já passou por algo muito parecido que você. É muito precioso. Se você está chorando nesse momento, uma dor, por exemplo, de fracasso ou de falência, aquele amigo, aquela amiga que já passou por fracasso e falência, dizer para você, estou orando por você. Se você está passando neste momento perdas, luto, você tem aquela pessoa que já passou por esse caminho de perda, de luto, dizendo para você, eu estou orando por você. Você lembra que quem está dizendo isso para você é alguém que já sangrou a mesma dor que você está sangrando. E isso se torna muito consolador. Porque quando a gente encontra pessoas até mesmo dispostas a nos consolar, mas que nunca passou o que a gente passa, não é que a gente não considera esta oração, mas eu tenho certeza que pessoas de carne e osso, que já passaram aflições semelhantes a que você está enfrentando, têm um peso maior. E tem. Tenho certeza de que essas pessoas oferecem aquele consolo muito mais acessível ao teu coração. E por essa razão eu vejo que muitas vezes precisamos aprender a relativizar as adversidades. Ser um pouquinho mais simpáticos e aprendermos a sermos, assim, empáticos, sabe? Sofrimento promove empatia em nós. Esta é a verdade. Para que possamos encorajar e consolar outros nos seus sofrimentos. Ao olhar para esse texto, eu quero tirar aqui algumas aplicações para nós ainda. Essa passagem nos ajuda a perceber a realidade a nosso respeito neste mundo. E vai destruir, de certa maneira, toda a ilusão de que o Evangelho é uma filosofia ou uma religião que tem como propósito nos gerar um bem-estar, de gerar um triunfalismo para todos os seus adeptos. O Evangelho de Jesus Cristo não é isso. De certa maneira, esta passagem nos ajuda a perceber a realidade da vida. E isso não significa que Deus não pode te consolar e te abençoar, te dando dias de alegria, bênçãos materiais, te livrando inclusive de determinados sofrimentos. Mas esse texto nos ajuda a entender que isso não é garantia de direito. De que Deus não vai fazer isso o tempo todo o tempo na sua vida. Ele não vai pavimentar uma estrada bonitinha para você andar e você nunca vai viver problemas na sua vida. Não é verdade. O que é mais certo aqui neste mundo é que cedo ou tarde o sofrimento vai bater na sua porta. Os problemas vão alcançar a sua casa. A doença e a morte vai alcançar alguém que você ama. Talvez até mesmo você. E quando isso chegar, você não deveria ficar surpreso. Esse é um texto que nos ajuda a colocar os pés no chão e entender, neste mundo, o sofrimento é inerente à vida. E os dias de glória são exceções. Por vezes Deus permite processos de quebrantamento na nossa vida para que a gente até se torne pessoas mais agradáveis. Porque o sofrimento,
acaba sendo um processo onde Deus quebra o nosso orgulho, o nosso ego. O sofrimento acaba sendo aquele momento em que o vaso de alabastro se quebra e o perfume é percebido por mais pessoas. Não fica guardadinho para uso, sabe, apenas teu. De repente, mais alguém sente aquele cheiro do bom perfume, mas alguém teve que ser quebrado. Alguém teve que ser quebrado. E isto é verdade. Quantas vezes a dor e o sofrimento te tornaram uma pessoa melhor? Quantas vezes? Quantas vezes a gente ficou mais humilde, mais agradável? Quantas vezes a gente, por meio do sofrimento, baixamos a bola? Ficamos uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais querida, uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais acessível. Mas Deus teve que fazer conosco aquilo que o seu Conrado fez lá no sítio dele esses dias, quando os homens estavam lá, né? Meter a cana e esmagar ela no moinho lá, né? Para que outros pudessem beber um suquinho bem docinho e gostoso, aquela cana teve que virar bagaço. E eu tenho a impressão que às vezes Deus faz exatamente isso, né? Permite que determinados sofrimentos na nossa vida nos esmague. Mas ao sermos esmagados, a gente fica um pouquinho mais doce para aquela pessoa que convive conosco, com aquelas pessoas que precisam provar uma gentileza nossa. É isso. O sofrimento tem também esse processo de nos transformar e de nos quebrantar. Você já ouviu aquela historinha da laranja que não quis virar suco? Eu ouvi ela esses dias. Tinha uma laranja que não queria virar suco. Ela se achava muito bonita. Veja, sou tão bonita, tão amarelinha. Vou virar suco? Vão me espremer? Nós vamos virar bagaço? Não, não quero isso não. E diz que veio alguém lá colher, né, as laranjas para virarem suco e ela deu um jeito de escapar e caiu no chão. Todas as demais foram e viraram suco. Foram esmagadas e viraram suco. Menos aquela. Ficou debaixo do balcão. Passou uma semana, 2 semanas, adivinha o que aconteceu com ela? Apodreceu. De repente o dono a viu, pegou aquela laranja podre e o que fez com ela? Jogou no lixo. Sabe, às vezes a gente quer evitar determinados sofrimentos, querendo nos poupar daquilo que o Senhor quer transformar em algo melhor. Não fuja desses processos, encare eles. Quando eu digo fugir, não é nem o fato de que nós não vamos sofrer. É o fato de a gente tentar camuflar o sofrimento ou tentar evitar ele de alguma maneira com analgésicos existenciais, sabe? A gente dá um jeito de tapear a vida. A gente não quer sofrer o processo de abnegação. A gente não quer sofrer o processo de ser contrariado. A gente não quer viver o processo de ter que fazer a conversão, a meia volta. É difícil, é doída. Mas é o único jeito para que nós possamos viver o propósito que Deus tem para conosco. E continuarmos olhando para a nossa vida, encontrando algum sentido nela. Viramos suco, afinal de contas. Apesar de termos sido esmagados, viramos suco. Do contrário, se nós insistirmos no nosso orgulho de tentar evitar esses caminhos tão inerentes à vida que nos faz bem, volto a dizer, não que temos que ficar procurando sofrimento aí, tá? Não estamos, vamos dizer assim, vivendo num tempo assim tão bom, né? Que a gente pode sair caçando sofrimento aí, como quem diz, já que eu não tenho nenhum. Eu sei disso. Mas quando eles vêm, encara-os. Não fuja deles. Porque eles podem, de fato, te tornar uma pessoa melhor. Já ouviu aquele provérbio? Certamente vocês já leram o provérbio oriental. Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Então, nem sempre a gente deve considerar os tempos difíceis como algo ruim, porque ele pode ser a razão
de Deus nos transformar em alguém mais fortalecido nele, não em nós mesmos. Nós precisamos aprender a sermos pacientes quando o sofrimento nos alcançar. Aliás, Paulo vai dizer que somente pela paciência nós vamos experimentar o consolo que vem de Deus. Para percebermos a bondosa e generosa mão do Senhor presente no nosso mar de lágrimas e sofrimentos, nós precisamos ter paciência sim. Isso é suportar. Suporte a dor. Ela vai realmente passar. E depois que passa, não sei quanto tempo vai durar, é verdade. Mas ela vai te tornar alguém realmente consolado e encorajado por Deus. Algumas observações ainda. Se lermos com calma o texto, nós vamos perceber aqui que Paulo, então, repete esta palavra encorajamento pelo menos 10 vezes. Em poucos versículos, veja. Não é tão comum ver repetição de palavra nos textos bíblicos, mas quando acontece, presta bastante atenção. Não é por acaso. 10 vezes, pelo menos, aqui aparece a palavra encorajamento. E essa repetição na linguagem bíblica é uma ênfase, uma insistência, que nós podemos dizer, por que não, uma insistência do próprio Espírito de Deus, dizendo, escutem, há um encorajamento de Deus para vocês. Aqui, esse encorajamento, ele vem a partir do próprio Espírito de Deus, que nos chama a estar do lado do Senhor. E perceber que, ao estar do lado do Senhor Jesus, nós vamos nos deparar com a realidade do sofrimento nele. E é isso que Paulo experimentou. Na companhia de Cristo, em meio às suas dores, naufrágios, açoites. E ele apanhou, gente. Se tem alguém que apanhou para valer, foi Paulo. No meio disso tudo, ele diz, Deus, Cristo Jesus esteve do meu lado, esteve presente. Isso é consolador, porque ele encontra um Cristo que sofreu exatamente isso e mais. O encorajamento de Deus, portanto, não é uma frase bonitinha aqui no texto, gente. Não é um conselho rápido, olha, saiam daqui encorajados. Não é. É a presença fiel de Deus ao nosso lado. É o Espírito de Deus caminhando conosco no vale da sombra e da morte. O encorajamento aqui não é uma palavra de efeito, é uma pessoa, a pessoa de Cristo do teu lado. Resumindo, Paulo ele vai trazer aqui o fato de que Deus nos encoraja para que encorajemos outros. Ele nos encoraja em todas as aflições, para que possamos encorajar outros, diz o apóstolo Paulo. O sofrimento ele não é um desperdício quando é transformado em empatia. O teu sofrimento não é em vão quando ele é transformado em empatia. Lembre-se disso. Quem chorou sabe como consolar. Deus nos cura, não para nos isolar num quarto de solidão, mas ele nos cura para nos tornar abrigo para outras pessoas. O consolo que Deus oferece a nós é para que, por meio deste consolo, a gente seja casa para alguém. O encorajamento que recebemos, ele vai se tornar um remédio para alguém. Lembre-se disso. O sofrimento nos ensina a confiar em Deus, diz o apóstolo Paulo. Olha o verso 9, que lindo que Paulo diz aqui. De fato, eu esperava morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. A dor nos esvazia, gente, de falsa segurança, sabia? O sofrimento faz com que a gente compreenda que tudo aquilo que a gente depositava confiança, força, aquilo diante do que é a presença de Deus não é absolutamente nada. E que esse chão que a gente perde nos dias maus nos ajuda a perceber aonde eu estou colocando a minha confiança. Será que estava realmente em Deus? Será? Será que Deus é a minha confiança? Será que Deus é a minha força?
Ou enquanto eu tinha plano de saúde, enquanto eu tinha dinheiro no banco, enquanto eu tinha saúde, enquanto eu tinha como resolver a minha vida, enquanto eu tinha condições de trabalho, enquanto eu tinha conhecimento, enquanto eu tinha o meu trabalho, a minha empresa. Quer dizer, aonde está a nossa força? E não que é errado ter tudo isso, mas a pergunta é, quando a vida está confortável, vai bem, a nossa confiança está onde? No Senhor? Nos lembramos que ainda é o Senhor? E aí parece que quando vem a tempestade, parece que é um caminho que nos ensina assim a olhar ao nosso redor e vem uma pergunta e diz, e aí, o que sobrou? E talvez a gente olhe para o lado, feito Jó, né? Não sobrou nada e ninguém, a não ser uma esposa, dizendo para ele amaldiçoar Deus e morrer. E Jó vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é consolador, gente. A gente se dá conta que quando o mar recua e não sobra mais nada, e não temos mais nenhum chão, ninguém que nos entenda, e nós vamos viver dias assim. Eu sei que você já viveu dias assim, eu já vivi e vivo dias assim. Aquele dia de solidão, quando digo aquele dia de solidão, é aquele dia que você não consegue encontrar alguém que te entenda, que te compreenda. Por mais que você explique, é uma história tão complexa da sua vida por si só, que você mesmo não consegue se entender. E não é uma coisa que você quer uma coisa ou outra. Na verdade, é aquele dia de confusão, você nem sabe o que querer. Parece que o teu querer foi até, inclusive, sabotado. E você está assim, mas você olha e de repente você percebe uma coisa. Apesar desse desespero todo, Cristo está ali, dizendo para ti, eu ainda estou aqui. Sou suficiente. O sofrimento nos ensina a confiar em Deus. Quando Paulo diz, esperávamos morrer, ele está descrevendo o limite humano. Quantos dias você já viveu isso na sua vida? Eu esperava, Regis, que eu ia morrer. Talvez não fisicamente. Aquele dia de que você teme a falência, o fracasso. Olha, eu esperava o fim. Deu. Não tem mais condições. Eu esperava morrer, diz Paulo. Ali, Paulo vai dizer que no seu limite, a fé floresceu e ele percebeu o Deus da ressurreição e também o Deus da consolação. Aquele dia em que a gente chega à conclusão, acabou. Esse é o dia do Senhor na nossa vida. É o dia em que a gente diz assim, não tem nada, humanamente falando, capaz de reverter esse quadro. Aí Deus fala, opa, que bom. É agora que eu vou dizer para ti como é importante confiar em mim. Porque enquanto a gente tem aonde se ancorar, se apegar, parece que a gente não percebe como é importante ter Jesus. Mas nesse dia mau, aonde a gente não vê mais ninguém e a fé floresce, a gente percebe um Cristo que venceu a morte e que nos oferece consolação. O mesmo que venceu a morte continua agindo em meio às nossas dores e perdas. E o consolo passa a ser então comunitário. Paulo vai dizer, vocês têm ajudado a orar por nós. A oração da comunidade, gente, se torna um cordão de sustentação. Ninguém atravessa sofrimento sozinho. Nós precisamos contar com um apoio que Deus nos dá, muitas vezes na comunhão. No encorajamento que circula por meio de pessoas e passa de um coração para outro, como uma verdadeira corrente da graça de Deus. Então considere a importância da vida comunitária e não se afasta da comunhão. É ali que Deus também se revela a nós. Então, diante das lágrimas e louvores, como que a gente vai conseguir seguir firme nesta corrida, como temos aprendido no estudo de Filipenses, da santa vocação? Eu coloco para você uns exercícios para a semana. Permite-se sentir dor. Permite-se. O cristão que não nega o sofrimento
e atravessa o sofrimento é alguém que compreende melhor a vida. Jesus, ele chorou diante do túmulo de Lázaro. O próprio Filho de Deus não reprimiu lágrimas. Nossas lágrimas também podem se tornar orações. Então, no dia da dor, sofra ela. Simples assim. No dia da dor, doa. Deixa doer. Chore. Segundo, confie no Cristo que venceu a morte. Quando tudo parece perdido. Não é clichê isso, não. É a verdade da fé. A ressurreição é o horizonte de todo cristão. Cristo venceu a morte. Gente, a morte não tem a palavra final. Não tem. Seja abrigo para outras pessoas. Talvez esta semana, talvez o teu quadro não é de sofrimento, mas talvez você está sendo convidado a ser abrigo para alguém. Oferece isso para alguém. Seja casa para um coração que está em sofrimento. Ofereça água para aquele que está com sede. E ore e caminhe junto. Versículo 11 mostra o poder da oração. Quando intercedemos uns pelos outros, Deus transforma a dor em comunhão e luto em esperança. Eu acho lindo esse versículo 11. Vocês têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Creia no poder da oração dos teus irmãos e das tuas irmãs na fé. Que a gente possa, assim, confiar na graça do Senhor, que Ele possa te consolar, te encorajar esta noite, mesmo que Ele não te dê tantas explicações, que pelo fato dele estar presente na sua vida, isso seja consolador e força para a sua vida. Que entre lágrimas e louvores, possamos sair daqui com o coração inteiro na presença do nosso Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Quero orar com vocês. Nós vamos participar da ceia do Senhor e é um momento de consolo e de encorajamento. Porque o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Da mesma forma, Cristo tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, o sangue da nova aliança. Bebam todos. E quando participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós somos mais uma vez encorajados pela realidade da ressurreição e da vida que recebemos de Cristo. Que esta verdade possa nos encontrar essa noite.